Olá, muito bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 31 minutos, 16 graus a temperatura. Muito bom dia. Estamos iniciando aqui pela tua Rádio São Francisco mais um Vitrine de Negócios. Programa de todos os sábados, entre 8 e 10 e 30 da manhã, com oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Seja você também um cooperativado, seja você também do Cicobi Vale do Vinho. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava, convidados, que alegria estarmos juntos. Alegria estarmos juntos. É uma expressão que, como foi um sucesso aquela festa da uva, né? Alegria Verdade. de estarmos juntos. Um bom slogan. É verdade, foi um belíssimo slogan, um achado assim. Mas tu sabe que naquela época, acho que foi naquele evento que teve uma participação dos Bertucci, né? Ou algo parecido assim. Mas eu fui ler uma história e que me deixou um pouco triste com relação aos grandes fenômenos do Rio Grande do Sul, que às vezes tem que fazer sucesso fora, né? E depois aqui. Acontece isso aqui em Caxias com gente nossa, né? Mas, por exemplo, os Bertucci explodiram no Rio de Janeiro. Teixeirinha começou o sucesso dele em São Paulo, né? E que depois trouxeram para cá. Ou seja, dá a impressão que o cara tem que encher o peito e dizer, como é que é aquela história do Caxias essa semana? Quá, comando-me. Exatamente. Mas, para nossa alegria, Beverly, obrigado. Obrigado por ter trazido esse case, porque o Vitrine de Negócios, João e Otávio, eles se propõem a levar para a pessoa, não é uma radioaula, não é? Mas nós somos muito pretensiosos. As coisas que acontecem aqui que possam servir de inspiração para algumas pessoas, em gestão, em liderança, em forma de fazer negócios. E os convidados de hoje têm uma história maravilhosa. Eu vou falar aqui com Otávio Coelho Dosa, né? E com o nosso querido João Prataveira Neto, de uma história fantástica. Mas, bom dia, Otávio, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cuiava, bom dia, Beto. Bom dia. Bom dia, João, tudo bom? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco do momento do... E trocar algumas impressões, algumas ideias, contar pra gente um pouco da história e o que a gente está fazendo por lá. Muito bom. João, se nós pudéssemos resumir a história de quantos anos do Prataveira? Desde da família. A história da loja, do negócio é 1942. Já são... Prazer tê-lo aqui. eu não existia ainda. Nós somos bons de matemática. 83. 83 anos. 83 anos, exatamente. João, prazer tê-lo aqui. Né? Bom dia. E nós vamos falar um pouquinho desses 83 anos de história. Vamos lá. Porque provavelmente eu seja o mais longevo de nós quatro aqui no estúdio, e eu lembro do centro de Caxias do Sul, que era Prataveira, Armarinhos Caxias, o Manha Bosco lá em cima, o Federico aqui embaixo, o Pompeia ali e o Mariana aqui mais para baixo, né? E assim vai, né? Mas se vão 83 anos numa história de uma cidade que faz 138 anos, fez agora, né, recentemente. Então é uma história interessante. Mas desde lá de trás, foi a sua família que começou, né? Primeiramente, bom dia, Cuiava, bom dia, Beverly, bom dia. Otávio, todos os nossos ouvintes da Rádio Tu, é um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos falando de 83 anos de história e 32 de shopping também, né? Então, são duas etapas um pouco distintas. Sim, Cuiava, a nossa história, ela inicia com meu avô, João Prataveira, junto com dois amigos que eram irmãos, Francisco Alberti e Raimundo Alberti, em que eles trabalhavam na Casa Manha Bosco, principalmente meu avô e se eu não me engano, o seu Francisco, né, Otávio? Qualquer coisa que eu vou, tu vai me ajudando aqui. Não, tranquilo. E eles trabalhavam na Casa Manha Bosco, eram parentes, porque meu avô, a mãe do meu avô é Manha Bosco, ele é filho de Santa Manha Bosco Prataveira. Então tinha uma ligação, eles eram primos, né? Uhum. E meu avô sempre uma pessoa muito inquieta, desde jovem, a gente ouvia histórias da família, da minha avó. Ele era, digamos assim, né? ele era um caixeiro viajante, que se chamava. Ele comprava, digamos... Vou dar um exemplo simples, tá? Claro. Naquela época de secos e molhados, ele comprava uma dúzia de ovos lá no interior, porque ele era de Antônio Prado, né? Uhum.
e ele compra uma dúzia de ovos, sobe no caminhãozinho, vem a Caxias e vende. Não sei se eram ovos, mas eram... Não, okay, mas comprava duas... E começou a empreender como caixeiro viajante. Começou a trabalhar como funcionário da loja Manha Bosco e foi sempre uma pessoa que teve um espírito muito empreendedor. Então, ele realmente que começa a sociedade. Ele, os dois irmãos Alberto, Francisco e Raimundo, e o cunhado José Mussolini, que era um sócio mais capitalista, abrem aquilo que começou em 1942, 5 de maio de 42, a Casa Prata Vieira. E eles empreendem ali na esquina onde hoje é a Panvel, Júlio com Garibaldi. Visconde, Júlio com Visconde, onde é a Panvel. Isso. Uma loja de um andar e um piso subsolo de chão batido, onde se abriam as caixas e se abriam a mercadoria, e trabalhava com secos e molhados, tecidos e miudezas. Então, secos e molhados, para quem não conhece, é aquela coisa do digamos assim, do salame, enfim, aquela coisa mais de armazém, tecidos e miudezas. E aí eles começam a empreender, e é ali que as coisas começam a acontecer, e é ali que a valorização pelo cliente começa a despontar como um diferencial competitivo na época. Para falar em secos e molhados, para não deixar, que nós falamos de algumas lojas do centro e tal, né? Tem o Laim, ainda na esquina ali de casa, né? Na Coronel Flores com Pinheiro Machado. O Andreassa trabalhou muito tempo também. O Andreassa muitos e muitos anos, né? Também. Mas o Andreassa mudou completamente. O André agora, modernamente, quando ele assumiu, ele já mudou o foco do negócio. Né? Mas o Laim continua. O Laim continua vendendo secos e molhados. Mais secos do que molhados. Existe uma história, só para enriquecer essa narrativa, né, também, que a gente acaba sabendo, a minha sogra é irmã do pai do João, do nosso presidente, do Rui Prata Vieira. Então, em 1942, a exemplo desse nosso momento recente, também houve a grande enchente em Porto Alegre. Também houve uma grande enchente em Porto Alegre, e essa enchente também, e o comércio dos grandes atacados também era naquela região próximo ao leito do rio. Perfeito. E o que aconteceu? Quando a água começou a subir, os comerciantes, os atacadistas entraram em contato com o avô do João, com o João Prata Vieira. Com os gestores da época. Avô, e ofereceu para ele, temos aqui a disponibilidade de alguns itens aqui, porque nós estamos até uma coisa meio promocional. Claro. Ele disse, não, mas eu não tenho capacidade de absorção disso tudo, mas mesmo assim, dentro de um espírito de oportunidade / colaboração, desprendimento, empreendimento e desprendimento somados, vieram grandes quantidades. Na época você trabalhava com tecidos, né, João? Trabalhava com tecidos. Não foi bem 42, foi um pouco depois. E 47, eu acho que foi a grande enchente. Já estava um novo sócio, por isso que eu ia fazer... o novo sócio, que era o senhor Ivo Bracajoli. E quando deu essa enchente, eles viram mais uma vez, enxergaram a oportunidade, e foi o primeiro 2x1 que aconteceu em Caxias do Sul. Então o cliente comprava leve 2, metro e levava 2, porque o produto veio molhado para Caxias, foi seco em Caxias, eles secaram o produto, quer dizer, ficou 100%, lavaram, secaram o produto. O preço, claro que era um preço infinitamente menor do que o valor de mercado. Claro. E eles conseguiram fazer essa promoção do 2x1. E criou as primeiras filas também. Fila de pra já época, na época já criaram filas. Muito bacana essa passagem. Eu antes de 50, eu nasci em 59, então não tinha essa... Mas bacana essas histórias. Aliás, Caxias do Sul é movida de tanta história bonita, mas quando a gente fala do grupo Prata Vieira, vamos chamar assim, né? Ficou quase 50 anos, né? Como loja de departamento. Isso que eu ia colocar. Dali onde estava essa pequena loja, que era a loja essa de secos e molhados, eles compraram um terreno a 50 metros, onde é hoje o Prata Vieira, onde é o Prata Vieira Shopping hoje, e ali eles construíram um prédio de 8 andares, que objetivava ser subsolo de novo, como eles já tinham na outra, para processamento dos produtos, abertura e faturamento, expedição, conferência e preço para ir para a loja. O negócio tinha gerado receita ao ponto de conseguir fazer isso? Sem dúvida. Era um sucesso muito grande na época. Vinha gente de fora da cidade. Sim, era o shopping regional da cidade. O pessoal vinha do interior, inclusive, algumas características, as coisas vão se passando, né?
a colonização italiana muito forte. Sim. Mas eles não esqueciam dos alemães. Eles contratavam funcionários que falavam alemão, porque o pessoal vinha do interior, da região de alemães também, para comprar o tal do tecido, a tal da bombazina, o tecido em metro, porque era muito, muito forte esse mercado. Não tinha... tinha os alfaiates e as costureiras, exatamente, né? Exatamente. Não tinha esse modelo que a gente tem hoje. A roupa pronta chegou lá na década de 60. É bem mais recente, bem né? mais recente. Claro. E aí eles construíram esse prédio do zero. As fundações meu avô acompanhou, ele gostava muito também dessa questão de obra. E o objetivo era subsolo, térreo e um mezanino para a loja e para cima, apartamentos para eles, para os diretores morarem, imagino. E os 2 primeiros andares para consultórios. Então, Horta Barbosa, Jaime de Carles, o pessoal todo teve consultório dentário, consultório de medicina no primeiro, segundo andar e para cima do terceiro até o último, moradia dos diretores. Que, em teoria, eram os amigos deles, né? Na época... Vivia em família. Aí começou a vir em família, né? Aí o seu Francisco, o seu Raimundo, aí chamaram o seu Igor Pracajoli, que era um funcionário excepcional na parte de vendas, ele acabou se associando participando como sócio, e aí foi crescendo. Depois veio o Ricardo Golim, que era genro de um dos Alberti, veio o Ariosto também, e a família veio chegando, né? E assim, sempre nessa visão de expansão. Então, o dinheiro gerado no faturamento, além, claro, de ser distribuído aos acionistas, tinha uma parcela para crescimento. Sempre guardava uma parcela para crescimento. E foi comprando um pedaço do terreno em direção a Sinimbu, já aumentou um pouquinho, comprou mais um pedaço até o fim da rua, na Sinimbu, fizeram a galeria, depois compraram mais um terreno que era dos Ferrari ao lado, na Sinimbu, e foi ampliando, e aí começou a construção do outro lado da Sinimbu, que são... O projeto inicial era para de 23 a 25 andares, uma coisa assim. A ideia do meu avô, inclusive, as colunas são gigantes, né? A ideia era subir para fazer justamente esse mar de escritórios para 20 e poucos andares. Muito bem, a loja de departamentos seguiu crescendo muito, foi uma das maiores lojas de departamentos de Caxias. A gente tinha como concorrência, como tu falaste, o Fedrice, que trabalhava com a gente, além de ser concorrente, era amigo. O Raul Fedrice era muito amigo do meu pai. Parceiro comercial. Parceiro de tênis, e parceiro de CDL, parceiro de Cindy Lojas. Eles eram muito parceiros. E, num dado momento, o Prata Vieira também foi sócio do Manha Bosco. O Manha Bosco passou por alguns problemas. O Prata Vieira comprou, se não me engano, 50% das ações do Manha Bosco e injetou um capital lá, e o Manha Bosco ficou... Diga-se de passagem, na época não tinha bolsa de valores. Não. 50% era eu isso aí. O tempo foi passando, 1993, a gente vinha sendo convidado por diversos anos, porque a loja era muito grande, era uma loja que poderia ser chamada como loja âncora, né? Era uma loja que tinha em torno de 400 e poucos funcionários. No crediário a gente tinha 110, a população na época eu acho que era 250 mil, eu não me lembro muito bem desse número, mas era em torno disso aí. A gente tinha 110 mil clientes cadastrados no crediário, era um volume bastante grande. Era um share de participação no mercado muito grande. Muito importante. Grande. E trabalhava com toda a linha, né, Coiava? Trabalhava tecidos, miudezas, que nasceu com a coisa, toda a parte de confecção masculina, feminina, infantil, gestante, perfumaria, brinquedo, moda jovem, bazar, cama, mesa e banho. Era uma loja de departamentos muito parecido com, digamos assim, se alguém vai lembrar, mas a Mapping de São Paulo, a antiga Mapping de São Paulo, que era uma grande loja, era a maior loja na época de São Paulo, como se fosse uma Bloomingdale's, como se fosse uma Sears. Havia uma inspiração nele. Uma inspiração nele. Macy's. Uma loja de departamentos estilo americana, que era esse modelo da MAP em São Paulo, e a gente também estava caminhando nessa linha. E aí, lá por 1990, 91, a gente recebeu diversas vezes convite para ser uma âncora de uma primeira ação de shopping center em Caxias do Sul, que iria acontecer muito próximo ali do Viaduto Torto, que era um empreendimento do Nelson Lisotti. Exatamente. Então, a coisa foi, eu não sei, não engatou, não engrenou. E aí a gente começou a ver que, puxa vida, a gente está com uma área de 16 mil metros quadrados, tem o nosso prédio. 16. Quem matou aquele empreendimento que o Nelson Lisotti ia construir foram um outro grupo, né, que construiu o Mark Center.
O Mart Center veio um pouquinho depois. Sim, não, mas digo assim, na sequência, na sequência, né? Quando o cara tinha até as pessoas que iam apostar, devolveu o dinheiro e... Tinha grupo RBS no meio também. Ele contou essa história para nós. Através da Maiojama. Maiojama, RBS, tinha um grupo já de shoppings de Porto Alegre querendo empreender aqui, mas não aconteceu. Perfeito. E a gente começou a ver que nossa área era grande e a gente começou a sentir que mesmo reduzindo a área de varejo, o faturamento não reduzia, nós estamos com área de sobra. E aí a gente fazia showroom de indústria, showroom de produtos diferenciados. Nós temos área, e começou a aparecer uma ideia de, mas quem sabe, a gente está sendo convidado, quem sabe a gente não pensa em utilizar esta área para empreender um novo negócio. Foi uma oportunidade de negócio, Cuiava. Na verdade, eu ia até perguntar para vocês, né? Tu tá lá desde sempre? Ou teve fora? Saí do quartel, fui trabalhar. Estou lá desde os 19 anos. E você é mais... Desde 2001. Praticamente semana passada. Semana passada, né? Mais recentemente. Mas na verdade, a formulação da pergunta seria, porque nós estávamos entrando numa era de shoppings. Eu lembro de um professor nosso de mercadologia, quando eu fiz um curso na Unicinos, chamava Rui Carlos Porto, depois foi para o Rio de Janeiro e tal, e ele é publicitário também. E ele dizia que nós teríamos, daí para frente, alguns anos, isso era final de 70 para 80 ali, né? Ele dizia, olha, nos próximos anos nós vamos ter, assim, grandes pavilhões, né, para nós ficar com uma lembrança, onde nesses pavilhões nós teremos N shoppings, N lojas. Né? Inclusive lojas concorrentes, né? Por quê? Porque o pessoal está muito em cima de automóvel, vai ter essa oportunidade de levar ir de carro e estacionar, aquelas coisas todas e tal, né? As cidades estão se espraiando, né? E assim foi. E alguns anos atrás, acho que foi em 83, nasceu o primeiro shopping em Porto Alegre, né? Que foi o Iguatemi, né? E eu me lembro que mais ou menos nessa época a gente conheceu um shopping em São Paulo, acho que era o Eldorado, uma coisa assim, e aí junto com a gente conheceu... O Iguatemi de São Paulo também. Acho que o primeiro do Brasil é o Iguatemi de São Paulo. E aí a gente conheceu também a escada rolante, né? Ou seja, a tecnologia chegando e a gente começando a olhar isso com carinho. Isso é interessante que o Brasil, antes dessa época do boom dos shopping centers, ela tinha um modelo mais europeu. O modelo europeu é um pouco mais de lojas de departamentos. São grandes lojas verticais, 4, 5 andares. Galeria Lafayette, Corte Inglês. Então, essa linha é a linha europeia. Então, o Brasil estava muito nessa linha. O Mapping era exemplo daqui, a gente estava nessa linha também. E o advento do shopping, que o Iguatemi, se não me engano, é anos 60, é bem antigo, o Iguatemi de São Paulo, na linha americana. E aí a gente começou a entrar nesse momento, em 1980, por aí, começou a dar o boom de shopping, que aí foi para a linha americana. De mall, e as lojas de departamento, realmente aconteceu essa implosão, elas desapareceram. A própria Renner, antigamente, era uma loja de departamentos, hoje virou uma grande loja, de cadeia de lojas, mas ela era uma loja de departamento. Aquele modelo se exauriu em função do nascimento a loja de departamento ela se ressentia em relação ao shopping center, porque o shopping center ele trazia um modelo de eficiência em cada uma das operações. Veja bem que a loja de departamentos tinha um departamento infantil, um departamento de brinquedos, um departamento de perfumaria, e aí o shopping traz na perfumaria uma Sephora, no brinquedos traz uma, sei lá, um grande player de brinquedos no vestuário, quer dizer, grandes oportunidades para o consumidor e grandes marcas. Sem falar o seguinte, que era uma experiência que transcendia a questão do consumo, que é quase uma opção de entretenimento. E o shopping vinha com essa proposta também. Com restaurante. Era um local, inclusive na época, ao contrário de hoje, que o shopping é um ser vivo e permanentemente em evolução. Na época, o conceito era de ser uma caixa fechada, que tu não pudesse ter nem a ideia do lado de fora que hora era, para que a experiência fosse prolongada, a experiência de permanência do cliente fosse lá dentro. Então, hoje em dia mudou essa questão da luz natural, ingressando dentro do shopping, um conceito mais harmônico, as praças de alimentação iluminadas, com luz natural, tudo que for possível de natural, trazer para dentro, isso é uma tendência atual. Mas, na época, o objetivo era que houvesse quase um desligamento do consumidor do que acontecia no mundo, e o mundo era aquilo que acontecia lá dentro. Psicologicamente, é muito interessante isso que o Otávio falou.
essa teoria da caixa fechada. Perfeito. E realmente era caixa fechada, não tinha uma janela para fora os primeiros shoppings. E eles colocavam fontes de água dentro do shopping. Não sei se vocês claro, lembram. Sim. Fonte de água, ok, é bonito. Não, a questão da fonte tinha um fator psicológico. Como tu estava na caixa fechada e tu ouvia barulho de água, o teu inconsciente imaginava, está chovendo. Tu não sabia, mas o teu inconsciente ouvia. Está chovendo, vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês. Claro. Vocês estão contando uma evolução, não só de vocês em relação ao mercado, mas do próprio mercado como centro comercial. E eu fiquei aqui me lembrando das mudanças que tiveram, por exemplo, na relação em que o Prata continua, né? O Prata Vieira Shopping continua tendo uma autogestão. E hoje o modelo é justamente de empreendimentos que fazem gestão para shopping centers. Muitos shopping centers são gestados por alguém que não é do shopping center, né? Que só faz isso no mundo todo e faz uma experiência diferente. Então eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre este lugar em que vocês ficaram e por que optar por isso. Olha, primeiro... E aí eu me emendo ali. Teve estratégia nisso lá, nessa mudança? Ou foi na época eu acho que foi meio que ao natural, né? Meio orgânico. A gente, né, seguindo nessa linha, a gente foi conhecer, como assim shopping center? A gente não era shopista. A gente não estava na indústria, a gente era varejista. Claro. A gente tinha característica varejista. E a gente foi conhecer o Rua da Praia Shopping, que era um modelo parecido do que a gente estava se propondo fazer, não o Iguatemi. Iguatemi é um shopping de um andar só, agora com 2, né? Um andar só, ele era todo horizontal, e nós fomos conhecer uma experiência vertical, que era o Rua da Praia Shopping. E aí, com tudo isso, inclusive a administração, a gestão, que também lá era própria, veio para nós, caiu no colo. E aí a gente aprendeu fazendo, Beverly. Então, não é uma questão de estratégia nem de escolha. Foi o que aquele mercado, naquele momento, não tinha essas empresas de gestão de shopping center. Hoje está super polarizado. Por que a gente continua? Por que a gente escolhe? Porque, primeiro, a gente é um shopping pequeno, um shopping de 16 mil metros quadrados com ABL de 5 mil. ABL é a área bruta alocada. Eu estou falando alguns termos de shopping, de repente fica... É importante mas é o somatório de área de todas as lojas. Então, um shopping de 5 mil metros quadrados, que é considerado pequeno, de vizinhança, não justifica, porque tem uma diferenciação de custos também. Eu tenho uma outra empresa fazendo gestão, se eu mesmo posso fazê-la. Claro. Então, mas aí tem um diferencial, João, que também eu gostaria, se tu me permite... Cuiabá, porque é interessante, vocês estão falando de um novo jeito de estar, né, de se relacionar com o consumidor, e na mesma perspectiva o consumidor mudou 280 graus, né? A gente sabe que como varejista o valor de um PDV é rua. Quanto mais rua, melhor. E aí vocês são vertical. Como é que foi? Quais foram os elementos que vocês levaram? Eu sei que cada rolante é um dos elementos. O pessoal vai para o shopping andar de escada rolante lá no início, né? Sim. Quais os elementos para fazer com que este varejo fosse atrativo na forma vertical? E nós estamos falando de 32 anos atrás também. Sim. Uma das estratégias na gestão de um ambiente, de um ecossistema de negócio, que é um shopping center, é tu favorecer da melhor forma possível, dentro do equipamento que tu tenha, a jornada do cliente. Ou seja, o cliente ele ingressa dentro do estabelecimento e ele tem que ser convidado a entrar, ficar e transitar dentro do... Então, estrategicamente, o que se faz num shopping vertical? Tu tenta levar o que tu tem de atrativo para os andares superiores. Por exemplo, no Prata Vieira, a praça de alimentação, que é praticamente uma das âncoras do shopping, ela está no 3º andar. Os banheiros, banheiro acessível, banheiro masculino, fraldário, todo o equipamento de serviços ao consumidor está no 4º andar. As lojas de serviços, corte de cabelo, terminal bancário, está no 2º andar. Então, isso, só um parênteses, isso a gente aprendeu fazendo com o varejo. O Prata Vieira, uma loja vertical, o crediário, que todo mundo ia comprar, ninguém comprava à vista, era no último andar. A lancheria era no último, para o cliente percorrer essa verticalidade que realmente a gente briga com os nossos concorrentes no bom sentido, em que o shopping não foi construído para ser um shopping, era uma loja de apartamentos. Na verdade, era um prédio de moradia.
E os shoppings tradicionais são horizontais. Então, o passeio é diferente entre um horizontal e nós que somos verticais. Então, isso que eu estava... Desculpa, Otávio, pode continuar, mas eu quis só dizer... E o desafio naquele momento, existe uma peculiaridade. O ingresso de grandes players em Caxias do Sul é uma coisa relativamente recente, é uma coisa dos anos 90. Claro. Se tu vai lembrar quem eram os supermercados, as lojas e as operações, era muito fechado. Olha, tinha um grupo de Flores da Cunha aqui dentro que Caxias do Sul era muito fechado. Era extremamente fechado, era uma característica do mercado. Olha, eu fiz parte de um clube de serviço na época, onde que a gente discutia a não permissão de outros players nesse supermercado era quase uma xenofobia comercial. Mas vamos em frente, né? E aí o que aconteceu? Talvez o grande desafio, esse blend de empreendimento com despreendimento, é justamente o momento em que o grupo de gestores da época do Prata Vieira teve que optar em ancorar um shopping e, ao mesmo tempo, abrir espaço para seus grandes, competentes, tradicionais concorrentes externos. Abrir a porta, talvez tenha sido dos principais legados do primeiro shopping de Caxias do Sul, foi abrir as portas para algumas marcas que hoje são tradicionais e que naquela época não ingressavam. Nós temos a Gangue, que está aqui dentro, está no shopping desde a inauguração, que já era uma marca absolutamente tradicional em Porto Alegre, no estado, e não tinha nenhuma unidade na Serra. Na Serra. O Boticário era uma pequena farmácia do Paraná que estava começando com um corner dentro de um player tradicional, na época KKK, vamos lembrar? Do Piccoli. Do Piccoli, da família Piccoli. Era um móvel dentro da loja. E hoje a Boticário é uma rede de proporções mundiais que nos honra em estar lá conosco desde a inauguração. Então foi todo um processo. Reforçando a manifestação do João, realmente não houve tanto planejamento, houve bastante fazejamento e se aprendeu. É ótimo. E se aprendeu trabalhando no dia a dia e criou-se uma cultura própria. A gente tem um jeito caxiense de fazer shopping center. Talvez seja isso que nos identifique e que nos viabilize de ter um relacionamento muito próximo dos nossos lojistas. Eu acho que nessa questão que tu fizeste antes, Beverly, da gestão, né? Eu tenho certeza que é um diferencial competitivo a nossa gestão, ou seja, nós somos sócios além de tudo, somos sócios da empresa, somos gestores e somos sócios da empresa. Nós estamos direto com o nosso lojista, que é o nosso primeiro cliente. Então, é diferente de uma administração terceirizada, uma administração que está lá em São Paulo, a tomada de decisão está fora. Um executivo aqui. Um executivo que aplica as normas da própria empresa e nós estamos aqui direto. O processo, né? Eu acho que esse é um diferencial competitivo. Então, a gente gosta e eu acho que a gente aposta mais nesse modelo para nós, que é pequeno, do que um grupo de shoppings. Aí eu acho que é difícil tu poder ter um gestor em cada um dos shoppings, sim. Então eles são obrigados a ter uma empresa. E sem contar que como vocês vinham do varejo, quer dizer, como todo o DNA é varejo, né? O varejo tem um negócio, ou eu vendo, né? Ou eu troco a mercadoria por dinheiro, né? Ou eu fico sem vender, sabe? Exatamente. Assim. Eu acho que vocês foram muito felizes naquela época. Mas vocês ficaram com uma loja dentro do... Sim, por algum tempo, sim, na inauguração de 1993, claro. 29 de julho, a gente fez agora 32 anos. Verdade. O Prata Vieira, a loja Prata Vieira, ancorou aquilo que a gente queriam que a gente fizesse nos shopping, ancorou esse nosso primeiro shopping. Então a gente tinha uma loja, aí não era mais um departamento, a gente ficou com uma loja de tecidos, uma loja masculina, uma loja de tênis, uma loja... Então a gente foi ancorando com algumas ações. Mas depois, com o tempo, as coisas mudaram e o modelo... E até que a gente teve a felicidade de ter uma nova âncora depois de alguns anos, em 2007, né? 2007, dezembro de 2007. Dezembro de 2007, a loja Renner nos brindou com essa maravilhosa loja de 2.500 metros, que ocupou uma área gigante lá dentro do shopping, que é um sucesso absoluto. Que, aliás, antes de encerrar aqui, te fazer uma pergunta sobre exatamente esse player que você está falando aí. É interessante, né? Porque... no caso de Caxias do Sul, tem a loja em outros shoppings também, né? Em outros centros comerciais. Mas a melhor loja dessa marca em Caxias do Sul é do Prata Vieira. Por quê?
Eu sou suspeito. É a melhor, todo mundo fala, não é? Eu não sei, Belo, se a gente pode dizer que é a melhor. Eu acho que é a melhor em termos de variedade de produtos, diferenciação de compra. Eles têm alguns diferenciais. A do Bourbon é uma loja um pouco menor. Ela nasceu só feminina, né? Exatamente. Quando ela nasceu só feminina, ela é uma loja um pouco menor. A do Világio, eu acredito que elas estão com proporções muito parecidas. São conceitos diferentes. A gente não considera o antigo Iguatemi e o Világio ou suas lojas como concorrentes diretos. São produtos diferentes. Não, a gente está num modelo diferente. É um shopping de vizinhança. O pessoal que está ali a pé, o pessoal que está ali andando pelo centro. Já a jornada do Iguatemi é diferente da nossa. A gente tem muitas características diferentes e a gente não tem como comparar um produto com o outro. Eu acho que nem as lojas. Vocês não têm gerência sobre, por exemplo, serviços, facilidades, produtos, organização dentro do... Não. Da Renner? Não. De outros qualquer player. A nossa ingerência é tentar fazer o possível para que eles tenham uma performance mais eficiente. Tudo que a gente puder flexibilizar do ponto de vista de criar um ambiente favorável aos negócios deles, a gente se empenha nesse sentido. Talvez seja a própria configuração do prédio, né? Talvez a configuração do espaço do prédio. Isso. Não, o aproveitamento que a Renner fez dentro do edifício do Prata Vieira Shopping foi muito feliz. Foi feliz, é verdade. Foi muito feliz. É uma jornada amigável, agradável, favorece a tendência nova deles de cada vez mais prestigiar o autoatendimento. Então, ganha uma cara de departamento, né? Tem uma cara de departamento, lembra outro, e assim lembra aquele formato Harrods, aquele formato das antigas lojas de departamento e ao mesmo tempo com todas as vantagens tecnológicas que o momento atual traz do cliente se sentir ao mesmo tempo acolhido e ao mesmo tempo livre para fazer as suas aquisições. Então, acho que talvez seja esse aspecto, o nosso empenho em criar um ecossistema agradável, amigável e, em relação ao lojista, principalmente, nessa interface diária que a gente tem, diária, direta e muito próxima, tentar atender ou superar as expectativas deles tão logo elas surjam. Então, o nosso tempo de... Quem não é o maior tem que ser, pelo menos, um dos mais eficientes. Então, a gente procura dar uma resposta muito rápida aos pleitos razoáveis, aos pleitos legítimos dos nossos parceiros, para que favoreça os negócios deles. Até porque essa experiência de varejo, que está no DNA, está no core da empresa, a gente sabe o quanto é importante um apoio da comunidade como um todo. E a gente tendo esse perfil genuinamente caxiense, a gente sabe como é que a banda toca e fica mais fácil de colaborar. É verdade. Então, conhece a geração toda familiar, assim, ao entorno. Sim. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial, são 9h da manhã, voltamos em seguida, hoje conversando aqui no Vitrine de Negócio. Agora sim, nós damos uma viajada assim, no tempo e no espaço, né? E daqui para frente nós vamos falar dos 32 anos do Shopping Prata Vieira e do seu futuro. Vamos falar sobre isso. Fique com a gente. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Nunca sabemos a dor do outro. Existem muitas formas de sofrimento, mas cada dia que nasce é uma oportunidade para recomeçar. Fique atento aos sinais de angústia e depressão em você e nas pessoas próximas. Com conversa e acolhimento, podemos evitar atitudes extremas. Precisamos todos falar sobre valorização da vida. Uma campanha da SIC Caxias e da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio Mais Nova e Tua Rádio São Francisco. Atenção empresário. Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento.
Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano Cit Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br. A rádio do teu tempo, tua rádio. De volta, são 9h05. Obrigado a você que está na audiência, obrigado a você que nos acompanha todos os sábados aqui no Vitrine de Negócios, sempre para CDL Caxias, que vem aí com investimento, é verdade, investimento, que está trazendo para Caxias do Sul, né, dia 13 e 14, 2 tardes de desenvolvimento. É um grande evento que a CDL promove nos pavilhões da Festa Uva. Você entra em contato, você entra no site da CDL, vai ter lá a convenção, né, e você entra lá. Se você é associado da CDL, você pode levar várias pessoas com você, até 10 membros subordinados ao mesmo CNPJ. Convida, se organiza aí, você que é lojista, né, e encontra uma forma de você levar algumas pessoas num dia, outras no outro dia, escolhe por tema, não é? Porque o investimento que a CDL está fazendo é para você, é para o seu associado. Então, lembre disso, porque vale a pena. Olha, você receber um evento desse em Caxias do Sul, na sua casa, aqui próximo, né, a custo zero, só porque você é associado da CDL, é um prêmio. Eu participei recentemente de um evento similar em Caxias do Sul, onde o ticket era 1.500 pila. Estou falando aqui com conhecimento de causa. Então, dá uma olhada aí, né? CDL em Caxias, trazendo grande evento, 13 e 14 de agosto, né? Já é o 3º evento. Inclusive, vai ter uma feira lá de players que estão expondo seus produtos, que é mais uma forma de você conhecer quem está fazendo algumas coisas em Caxias. E o Cicobi Vale do Vinho, é um dos nossos apoiadores aqui. Nós estamos nesse sábado conversando com Pratavieira Shopping, assim que é chamado em Caxias do Sul, mas que é a evolução do tempo, nesses 32 anos. Hoje estamos conversando com Otávio Coelho Dosa. Otávio Coelho Dosa, né? E com o nosso João Pratavieira Neto, né? E com esses dois jovens senhores empreendedores, sócios do nosso empreendimento, que nos orgulha muito, né? Para quem é um pouco mais sênior, que é o meu caso, né? A gente tem nessas empresas que construíram Caxias do Sul, nesses 138 anos, e nós que temos passagem pelas entidades também, pelas nossas universidades, nós que pleiteamos que os nossos clientes sejam cada vez melhores, mais bem atendidos, mas que aprendam com essas histórias fantásticas, né? E nós temos muito orgulho de termos em Caxias do Sul um shopping no centro de Caxias do Sul, criado por caxienses, numa sucessão, né, de uma loja de departamento, né? Ou seja, num determinado momento, bom, aqui não dá mais, vamos nos reinventar. E hoje, 32 anos ou 35 anos depois da ideia de vocês construírem um shopping, se fala muito, né, da gente ter que se reinventar para manter o negócio de pé, né? Até às vezes guinando o negócio e tal, porque tem alguns produtos que não ficam mais em pé, como dizem alguns, né? E o Shopping Pratavieira, então, traz esse momento, né? Há 32 anos atrás, construindo, então, um shopping e dando essa envergadura, esse momento diferente, eu diria até um upgrade, né, no nosso centro de Caxias do Sul. Que no início as pessoas passavam na frente, não acreditavam muito, porque parecia que não era para elas, e o tempo foi mostrando que novas gerações chegaram, né? E hoje é um grande sucesso o nosso Shopping Pratavieira. Essa minha introdução, ela tem nexo? Total. Eu fosse muito feliz, porque realmente no evento da construção, inauguração e implementação do shopping, a gente perde muitos clientes que eram clientes tradicionais de loja de departamento, comprador de tecido, miudez, mas agrega o novo, agrega aquele jovem carente, aquele jovem que só ouvia falar de shopping em Porto Alegre. As pessoas que quisessem conhecer shopping tinham que pegar um carro, pegar o ônibus, uma condição, e ir a Porto Alegre conhecer. E a gente trouxe essa novidade para Caxias, e eu acho que foi um marco para a cidade, porque a gente também abriu as portas. O Otávio estava falando na questão das lojas, tu também colocaste. Claro. Não é que Caxias era fechado, era que o modelo
de negócios de Caxias, o pessoal não conseguia se adaptar. Porque era um negócio familiar, não é? Era muito familiar, era muito barriga no balcão, e as lojas vinham com gerentes, vinham com gente que não tinha muita autonomia, despersonalizado, não tinha autonomia, não conhecia o mercado, não eram índios daqui, não eram índios dessa tribo. E a gente, quando coloca um shopping em 93, realmente existe uma mudança, e tu foste muito feliz. O antigo você sentiu um pouco, será? Mais caro? Mas o jovem veio e aí aderiu. E aí foi uma abertura realmente para um novo mercado. Claro que em 32 anos, o que a gente pensava shopping 32 anos atrás, hoje apaga tudo e começa tudo de novo. Com certeza. A tecnologia, o comércio eletrônico, a facilidade. Agora, então, inteligência artificial, quer dizer, a gente está todo o dia se reinventando. E com o desafio de ser vertical, Beverly, tu colocaste a questão, o que a gente faz, a gente tem que estar sempre pensando como é que a gente traz o pessoal lá para dentro. Então, hoje a gente até está estudando esse assunto, né, Otávio? Sim. Hoje o mercado de shopping está muito fortalecido em 3 linhas importantes: gastronomia, entretenimento e serviço. Não que a gente abandone a loja, o produto, a loja, o tênis, a calça, o sapato, enfim, a perfumaria, mas a gente vê uma luz muito, muito grande em cima desses 3 setores: gastronomia, serviço e entretenimento. Tem muita coisa de experiência aí. Porque hoje não adianta, falando um pouco de varejo, e eu acho que agora na convenção isso vai ser repetido, porque já vem há alguns anos sendo falado. O lojista que não tem o omnichannel, quer dizer, que não está em todos os canais, ele tende a não ter sucesso no seu negócio. Então, além de ter a loja física, tu tem que estar muito forte, muito presente no virtual. Então, tu tem que ter logística, tu tem que ter a forma de atender o teu cliente, que não seja única, exclusivamente a loja física. E uma coisa que a gente, o Otávio, que é responsável pela área comercial do shopping, de busca de novos lojistas, a gente sempre luta, porque a gente define o mix de produtos que a gente quer lá dentro. Para ficar equilibrado, para não ser um shopping que vai ter 20 lojas iguais vendendo o mesmo produto. A gente quer um pouco, como se fosse abrir uma despensa, um pouco de cada produto na minha casa para mim fazer minha refeição. Então é assim que a gente pensa. O mix ideal para nós é um mix bem equilibrado, e agora com lojas que tenham essa visão de que tenha que estar em todos os canais para poder atender bem o seu cliente. Então mudou muito de lá para cá. Em 32 anos a coisa tá numa velocidade incrível. Mas até o tamanho das lojas. Exatamente. Né? Mas uma coisa que mudou nos últimos 32 anos é que a revolução que acontecia em ciclos muito maiores, ciclos de 10 anos, hoje em dia acontece em meses. É verdade. Para você ter uma ideia, ainda que quando houve o impacto do comércio eletrônico, aditivado pela necessidade do comércio, porque o comércio eletrônico surge como uma alternativa, e depois, com a questão da pandemia mundial, ele se torna uma necessidade. Ele se tornou aquilo, a exemplo de uma guerra que faz com que a tecnologia acelere 50 anos em 5. A pandemia também trouxe, do ponto de vista do impacto comercial e econômico, 50 anos em 2 ou em menos. Então, o que acontece? Essa mudança para as telas, para essa geração que é nativa digital e que conhece tudo através do computador e da TV e do celular, nós temos ainda o comércio tradicional, o shopping center, ele ainda existe a vantagem de que as telas são bidimensionais. As telas transmitem imagens, belas imagens e sons. Mas a experiência de tu ir numa perfumaria e sentir um aroma, ainda que tu deseje ter um calçado, tu experimentar e sentir efetivamente como é que é esse tato, ou seja, dentro da característica do omnichannel, de participar do virtual e ter uma oportunidade de experiência real, essa é a soma. O shopping hoje, cada vez mais, ele é gerido como um ecossistema de negócios, sinérgico, e não de uma forma como fosse simplesmente uma imobiliária. A gente acolhe a todos, recebe com o maior prazer, com o maior carinho, todos os leads e players e prospects que
que nos procuram, mas o objetivo da montagem do mix é a conveniência do público consumidor, aquilo que seja de interesse da comunidade caxiense, e, ao mesmo tempo, que não seja uma competição autofágica, que eu não vou complementar todas as oportunidades de espaços comerciais disponíveis com o mesmo mix de loja. Claro. Então, até porque existe um princípio dentro de um shopping center de colaboração, concorrência. Ou seja, está todo mundo disputando o mesmo recurso que o cliente trouxe e, ao mesmo tempo, colaborando. Um está puxando para o outro. A pessoa vai lá para tomar um cafezinho e acaba comprando um chocolate e já compra e já leva a sua lente dos óculos, já faz uns óculos e já passa na Renner e quando vê teve todo permaneceu, fez uma jornada e acabou fazendo aquisições, consumo e experiência. Até porque o Prata Vira tradicionalmente é conhecido como um local de encontro. As pessoas se encontram no Prata. E isso hoje faz parte, inclusive, da nova linguagem que a gente traz. A gente não escolheu isso, a gente assumiu isso. A própria questão do Prata não foi a gente que se auto-intitulou, foi o apelido veio da cidade e não a gente se autodenominou. Vocês transformaram um slogan a partir de um apelido. Exatamente. Carinhoso, né? Lógico, muito carinhoso. Mas uma das... Só para... Claro. Nós falamos um pouquinho sobre atrair, né, negócios, empresas para dentro do shopping pela questão da marca, do valor e etc. E agregar serviço para quem vai comprar e a jornada do cliente. Mas existe também um fenômeno interessante e o Prata é um case que aconteceu. Vou citar o exemplo de uma tabacaria que começou pequenininha dentro do Prata, né? Não tinha fora, começou dentro do Prata, muito pequenininha e hoje precisou sair. Tem lá ainda, né, o seu espaço, mas ela precisou expandir, né? Sem dúvida. É um case muito, muito interessante do nosso querido empreendedor Pedro Bado, que é o proprietário da tabacaria Garcia, né? E que ela começa no 2º andar, num espaço mínimo, com uma ideia. Ele identificou um nicho de mercado novo, totalmente novo, que a gente desconhecia, e como o espaço que ele resolveu empreender naquele momento não era de maiores... Era proporcional com o que tinha para ele na época, né? Exatamente. E o que aconteceu? Era de baixo risco para ele e para nós. E aí ele foi entrando na linguagem do público consumidor, agregando novos produtos, saindo da linha mais de tabacaria, que ainda é forte e é uma das grandes tabacarias da região, mas ao mesmo tempo incorporando outros itens presentes, dentro de uma linguagem bem jovem, oxigenando o público frequentador, trazendo novos públicos e, ao mesmo tempo, apresentando a linha de produtos para ele. Então, prosperou hoje. Hoje o casamento está do lado da Renner, a tabacaria. É um case bem inusitado, né? Uma coisa de Caxias do Sul, né? É um case lindo. Eu lembro quando ele começou, ele era um menino, vou tentar, tipo assim, uma coisa bem light, bem jovem. Vou tentar, vou vender... cigarro, produtos de cigarro, vou vender alguma coisa por aí. O espaço era muito pequeno, tinha o quê? Estava na moda os narguilés naquela época. 10 metros quadrados tinha a loja. Por aí. E um menino assim que a gente, vamos apostar, vamos ver o que dá. E esse menino virou um empreendedor. Ele assumiu aquilo de um jeito, como se fosse... digamos assim, o viver dele e empreendeu, entrou muito bem, muito forte no mercado do comércio eletrônico também e expandiu. Naquele espaço ele foi pegando um pedaço de uma loja do lado, pegando mais um pedaço, ficou com uma loja de mais de 100 metros quadrados no 2º andar, até que surgiu uma oportunidade no térreo do lado da Renner. E ele transformou a tabacaria Garcia em Garcia Store, que agora não é só tabacaria, ele tem produtos para presentes. É uma loja muito diferenciada. E eu acho que ainda
eu não sei, mas eu acho que é a maior loja, a maior tabacaria de Caxias hoje é a dele. Um menino que começou lá, né, sabe, com aquela coisa meio irresponsável. Vou tentar, e olha... É que inverteu uma lógica, inclusive, do centro comercial, né? Exatamente. Muito bonito. O case dele... Chegaram a puxar a orelha dele? Não, algum momento, por ele ser Sim. jovem, gestão e sim, tal. sim. No bom sentido, sim. Não, a gente falando no bom sentido. Ajudando-o a ele poder realizar o sonho que ele tinha, porque não adianta, a gente Mas vai fazer um marketing para cigarro, sabe? É difícil, a gente é um parceiro, a gente é a relação cliente, nossa relação com o cliente, mas a gente também o sucesso dele é o nosso sucesso. Então, esse menino hoje, graças a Deus, está com uma excelente loja, e a gente fica feliz de ter puxado a orelha no bom sentido, de ter trazido ele para perto e de vamos nesse caminho. A gente até apontava algumas lojas de Porto Alegre. Olha que modelo bacana. Ele foi a Porto Alegre, conheceu a loja. Realmente eu vou por aí. E um sucesso, graças a... Eu preciso fazer mais um intervalo, mas me chama a atenção nessa nossa conversa agradabilíssima, porque a gente percebe que além um empreendimento de mais de 80 anos, uma marca fortíssima, como Prataveira, aliás, loja de departamento, depois shopping, etc. Mas vocês não abrem mão de algo que é ciência, que é científico. O fato de vocês abordarem hoje, de que o espaço de vocês há uma preocupação, né, de fazer com que lá estejam gastronomia, né? Você não consegue... Óbvio que tem os food da vida, né? Mas você não consegue se deliciar em se servir, autosservir, etc. e tal, numa gastronomia, né? A parte de serviço que não tem como trazer um cara de São Paulo para fechar uma torneira pingando na tua casa, né? Mas não esquecendo, né, daquele DNA que era loja de departamento, ou seja, tem um mix lá de várias lojas. Isso me parece, isso é muito moderno, isso é essencial para qualquer vitalidade, para qualquer possibilidade de sucesso. Sem né? dúvida. Então, mas eu vou fazer um intervalo comercial. No retorno, nós vamos trabalhar esse assunto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h22. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 2. Maminha bovina vácuo, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 17 graus. Aproveite a tradicional campanha de aniversário da Ótica Martinato para presentear nesse Dia dos Pais. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo, lindas armações a partir de R$ 98,00. E essa promoção é um verdadeiro presente. E ainda com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. Atenção empresário. Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Vem aí a Convenção CDL Caxias, agora em 2 dias, 13 e 14 de agosto. Um grande evento onde ideias estratégicas e possibilidades ganham movimento. Reúna sua equipe e participe de uma imersão com 8 palestrantes nacionais, feira de negócios, networking e experiências feitas para quem quer se destacar no mercado. Programe-se para os dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Eventos da Festa da Uva, com entrada gratuita e exclusiva para associados CDL. Garanta sua vaga em convençãocdlcaxias.com.br. Loterias. Resultado da Mega Sena, concurso 2.895, realizado na noite desta quinta em São Paulo. Não houve ganhador na faixa principal de premiação e o prêmio acumulou. O próximo sorteio da Mega Sena vai sortear 85 milhões de reais. Os números sorteados ontem à noite foram 09, 11, 44, 51, 52 e 56. 09, 11, 44, 51, 52 e 56. 47 apostas fizeram a quina e cada uma leva um prêmio de 87 mil reais. Resultado da Mega Sena, concurso 2.895. Loterias. De volta. São 9 horas 26 minutos passados das 9 horas da manhã, e nós estamos com mais um Vitrine de Negócio aqui na tua Rádio São Francisco. Hoje conversando com o Prata Vieira Shopping, é assim que a gente denomina, né? Prata Vieira Shopping acaba de atualizar o slogan e a entidade visual, né? Mas nós pegamos aqui um gancho interessante, porque é uma empresa tradicional do nosso meio, não é? Da nossa cidade de Caxias do Sul, né? Do centro de Caxias, do nosso lugar pulsante, né? E que se transforma num shopping há mais de 30 anos atrás e que continua tendo provavelmente o mesmo sucesso que teve a marca desde o seu início. Então a gente tem que comemorar, bater palma, né? E a gente tem que atualizar esses slogans, a gente tem que atualizar essa identidade, né? Porque as pessoas são muito camadas, né? E a gente tem que atender essas camadas, porque as camadas que têm mais de 30 anos já nos conhecem, né? Mas as camadas menores que estão chegando, elas querem se sentir, né, pertencentes. E tem uma frase que vem da filosofia, né? Que é a pertença, né? Eu tenho que me sentir que eu pertenço a alguma coisa, ou a cidade tem que acolher, né, quem vem para cá como se sempre estivesse aí, como se nascido estivesse aí. Então, talvez até seja esse o sucesso, o grande sucesso de Caxias do Sul, né? Aqui a gente se quer bem. A gente aqui não tem conflitos, né? Uma cidade muito inclusiva, né? Ela é absolutamente inclusiva, né? Nós torcemos pro Caxias e pro Juventude, mas também torcemos pro Juventude e pro Caxias pro Juventude, pro Grêmio e pro Inter, e assim a gente convive harmoniosamente bem, né? Não tem mistério. Até porque a gente tem que respeitar as pessoas que eventualmente não nasceram aqui, e tem um negócio de memória afetiva, né? Tem tias que compravam no tempo que era departamento, né? E os netos hoje estão comprando porque a avó levou eles lá e tal. Então, talvez o bom da história é quando a gente conhece o bonde, né? Sabe que a gente sabe o tipo de assento, se ela é confortável, se não é. O hotel também nisso, se as camas são confortáveis, tem uma qualidade de colchão adequada e tal, né? E quando eu fui para o intervalo comercial, eu me lembrei, eu até coloquei isso para a nossa pauta aqui, para a gente discutir um pouquinho, é a inteligência que vocês têm hoje como gestores, né? De irem adequando
grande player de Caxias do Sul ao seu tempo e ao seu espaço. Sem dúvida, porque, veja bem, a questão da gastronomia, por exemplo, né? Uma coisa que mudou sensivelmente é essa possibilidade do delivery. Isso, reiterando, né, foi potencializado depois do evento da pandemia. Porque na pandemia nós perdemos um grande player lá, né? Que deixou de estar no shopping. Perdemos porque se retirou do mercado que era o restaurante Vivace, que era um restaurante muito tradicional do centro da cidade, tinha uma clientela espetacular. Sim. Aliás, eu digo de passagem, fez falta para o nosso centrinho de Caxias do Sul. Ainda faz, eles eram extremamente competentes, tinham uma gastronomia extremamente saborosa e com preços bastante competitivos, um atendimento espetacular. Era realmente um negócio familiar num perfil que hoje cada vez se vê menos, né? Cada vez se vê menos. Mas essa questão da gastronomia, recentemente nós fizemos um dos maiores investimentos do shopping nesses últimos anos, que foi a renovação total da praça de alimentação. A gente presenteou no aniversário dos 30 anos do Prataveira Shopping a cidade de Caxias do Sul, a comunidade, com uma praça de alimentação totalmente renovada. E em cima de quê? Porque se a experiência de gastronomia, e cada vez os indicadores demonstram que gastronomia é o ponto principal de interesse do público frequentador, tanto do centro da cidade, mas dos shopping centers em geral, ao mesmo tempo o shopping oferece o ambiental, para que, além da variedade. Uma coisa que a gente não pode fazer, ou fica mais difícil de fazer numa refeição através de delivery, através das plataformas, é cada um montar seu próprio menu. É verdade. E uma coisa que o shopping center favorece tranquilamente, dentro do mesmo ambiente agradável, climatizado, que protegido, limpo, com maestria e com bastante exigência, as pessoas podem se reunir e experimentar esse compartilhamento do espaço e daquele momento num ambiente que foi planejado especificamente para isso. Além do que, para suas refeições do cotidiano também é de uma praticidade bastante grande. A gente está no local que Caxias do Sul, ao contrário de outras metrópoles, o centro histórico também é o centro geográfico. Então, tudo converge para o centro da cidade. Se você estiver saindo de São Pelegrino, ou do bairro Cruzeiro, bairro Santa Catarina, ou da São Leopoldo, as distâncias praticamente são as mesmas. Então, tudo converge para cá. Há um grande número de profissionais liberais, advogados, médicos, odontólogos no entorno, ou seja, tudo favorece, e 56 linhas de ônibus que acorrem ao centro da cidade. Então, tudo isso favorece que essa experiência gastronômica seja planejada, seja espontânea, seja o mais agradável possível. Essa história de ônibus passando pelo centro de Caxias é tão interessante que a Visati, que é a nossa provedora de ônibus em Caxias do Sul, fez uma campanha e uma amiga aqui, através do Recanta Compaixão, foi contemplada, não é? E uma das buscas, né, era que a gente colocasse o bus door ali, né, no ônibus que passasse pelo centro de Caxias do Sul. Porque quer queira, quer não queira, é onde as coisas acontecem. O maior volume é aí. Tu como alguém que, João, um homem raiz ali do lado da praça central, tu sente algum progresso com a nossa Caxias do Sul? Ou aquele momento de crise que todo mundo se queixava que, porque não acontece nada no centro e tal. Eu sei que vocês fazem até parte de um grupo que desesperadamente tentam manter a qualidade de Caxias do Sul do seu centro. Como é que percebe isso? Assunto polêmico, Cunhava. Assunto polêmico, mas eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar o copo cheio. É verdade. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e eu acho que a grande questão é que nós estamos vendo que essa administração está muito preocupada com o centro,
Nós estávamos falando há pouco sobre o futuro do Natal. Sim. O próximo Natal no centro de Caxias. Que é aqui daqui a pouquinho, hoje nós estamos 2 de agosto. Nós já estamos em processo de preparação. Não, nós já começamos lá o shopping, né? Mas nós temos que ver isso, como eu te disse, com o copo cheio, porque eu participo do grupo com outros colegas ali do centro. A gente não é mais varejista, a gente é gestor de shopping, mas a gente é ainda de DNA varejo, e preocupado com o varejo e preocupado com o centro da cidade. E a gente participa de um grupo, se chama o Grupo Viva o Centro, tem alguns lojistas que estão participando junto com a gente. E a gente teve algumas reuniões com a prefeitura e a gente está sendo muito bem atendido com ela. Então, eu posso te dizer que o passado, ele não é muito bom de a gente trazer aqui agora, porque realmente foi deixado um pouco de lado em função de outras prioridades, talvez. Mas agora a gente está vendo que o cuidado que a prefeitura, a preocupação que ela tem de melhorar o centro, que realmente aquilo que o Otávio falou, o nosso centro geográfico, a gente compara, por exemplo, com Porto Alegre. Onde é que está o centro de Porto Alegre? Ele está num canto da cidade. E o nosso está geometricamente muito bem localizado. E as coisas acontecem no centro. Tudo acontece no centro. Então vai ter muita atividade legal agora para o Natal. E a gente vê que existe essa preocupação. Pós-Natal, essa decoração parece que permanece mais algum tempo, mas além disso, a gente está tentando viabilizar uma melhora um pouco mais profunda na estrutura do centro da cidade. Que bom. A gente falou já em CDL, a gente falou já em Cindy-Lojas, a questão dos cabos, da fiação, e, enfim, Pariri Pará tem um monte de coisa. Dos camelô, que era uma briga eterna. Camelô. Então acho que tem um pacote pela frente aí que a prefeitura está nos prometendo que vai tem coisas que vão dar certo e outras que não vão dar. Com certeza. Algumas podem. Pessoas, algumas, por exemplo, tem obra ali perto do Esporte Clube da Juventude de esgoto, que deu um problema de acharem rocha, vai fazer o quê? Então, as coisas acontecem, vão demorar um pouco mais, vão custar um pouco, mas eu vejo que, como eu te disse, o copo mais cheio é que a prefeitura, sim, está nos dando um apoio, e me parece que a gente vai ter muitas surpresas positivas pela frente. Com certeza. E eu gosto muito dessa história do copo meio cheio. Aliás, 2 ouvintes do centro de Caxias do Sul, a Hilda Fedrice e a Vera Martinato, acompanhando o programa aqui. Obrigado. Né? Nós não esquecemos nem do Fedrice, nem do Martinato, quando nós falamos das áreas do centro. Embora a Hilda hoje tenha o seu negócio, né? Mas ela não adianta. E é parceira. Esses são parceiros. Aliás, como é bom quando a gente tem pessoas que trabalham, digamos assim, até com produtos similares, não é? Mas que se dão bem, sabe? Porque o nosso concorrente hoje não é mais o vizinho que trabalha com... eu tenho uma ferragem e alguém coloca uma ferragem do lado. Isso até pode ser bom, é nicho de mercado de ferragem, né? Aliás, eu até comento sempre porque eu tive um professor fantástico nessa área de mercadologia, né? 2 coisas que eu aprendi com ele. Uma vez ele contou uma história para nós de que em Porto Alegre, aí na Praça 15, tinha uma bela lanchonete. E o rapaz ganhou bastante dinheiro com a lanchonete. E um dia ele resolveu parar 45 dias, né? E reformar a lanchonete. E nesses 45 dias, com a mudança, ele obteve um público diferente. Aquelas pessoas que frequentavam a lanchonete, que fizeram ele chegar ao ponto de ter condições de reformar, abandonaram ele. Foram tomar cachaçinha em outro lugar. E aí, o que ficou? Ficou que ele teve que, com espaço novo, com custos para bancar o espaço novo, mas ele teve que refazer aquilo com clientes novos. Né? Então, é a percepção que a gente tem que ter e saber disso. Quando vocês migraram, né, de uma loja de departamento para shopping, foi assim, certamente. Sem dúvida. E uma outra coisa que ele falava que eu acho muito interessante é você conseguir encontrar a tua forma de comunicação correta. Né? E às vezes não é a mais barata que conta. Né? E ele contava uma história para nós, eu até comentei isso na segunda-feira na CDL, eu sempre lembro disso. Esse senhor de Porto Alegre comprou um volume grande de mantas, daquelas mantas do Uruguai, né? E estocou em Porto Alegre, começou a vender e tal, e um dia ele ligou para as rádios locais de Porto Alegre, e aí ele disse, bom, quanto é que tu me faz um minuto comercial, tal, e os caras deram os preços para ele, e ele lembrou que um amigo dele de Livramento, né, fez o preço para ele muito mais barato, né, e ele investiu a mídia dele em Livramento. Pergunta o resultado, nenhum, né. Foi pelo preço. Tudo, sabe? Então tem coisas que a gente precisa entender isso, mas faça mais um intervalo comercial, voltamos em seguida.
Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h39. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 17 graus. Aproveite a tradicional campanha de aniversário da Ótica Martinato para presentear nesse Dia dos Pais. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo, lindas armações a partir de R$ 98,00. E essa promoção é um verdadeiro presente. E ainda com as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, Avenida Júlio, 1867. Vem aí a Convenção CDL Caxias, agora em 2 dias, 13 e 14 de agosto. Um grande evento onde ideias estratégicas e possibilidades ganham movimento. Reúna sua equipe e participe de uma imersão com 8 palestrantes nacionais, feira de negócios, networking e experiências feitas para quem quer se destacar no mercado. Programe-se para os dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Eventos da Festa da Uva, com entrada gratuita e exclusiva para associados CDL. Garanta sua vaga em convençãocdlcaxias.com.br. Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na 13ª Festa da Produção e Santo Isidoro, Salão Paroquial de Santa Lúcia do Piaí, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 9h30, procissão dos tratores, máquinas agrícolas e caminhoneiros. 10 horas, bênção aos tratoristas e caminhoneiros. 10h30, missa em honra a Santo Isidoro e aos agricultores. Meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, churrasco, galeto, maionese, saladas, pão, vinho e café com biscoito, após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$80 e de 7 a 12 anos R$40. Reservas Secretaria da Paróquia 3266-1234. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Orquídea mais molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Tua rádio. Estamos de volta, 9h43. O intervalo não vai pra live, né, Beverly? Infelizmente, às vezes tem uns bons papos aqui na live também, né, no intervalo. Legal. Vitrine de Negócio no seu último bloco, 9h44, conversando com o Otávio Coelho Tosa e com o João
Prata Vieira Neto, né? Do nosso tradicional shopping Prata Vieira, já há muitos anos deixou de ser loja de departamento, mas muita gente com saudade ainda, né? Porque nós temos memórias afetivas e contra a memória afetiva não tem remédio, muito antes pelo contrário. Continuemos com memória afetiva, porque é assim que nós vamos salvar muitos relacionamentos com pai, com mãe, com vó, né, etc, etc, etc. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. E com os nossos convidados nós estamos falando sobre esse empreendimento chamado Shopping Prata Vieira, que completou 32 anos, né, e junto trouxe algumas adequações, né, mudança no slogan, no logo, né, e talvez algumas propostas. Mas o que nós podemos passar, né, para o nosso ouvinte de casa, né, de tudo que nós falamos sobre o shopping, que ele poderá enxergar assim nos próximos dias, nos próximos meses, anos? Agora a gente está, como o João havia colocado antes nos blocos anteriores, a gente está passando por um processo de um novo slogan e de uma nova identidade visual. O que levou vocês a buscar isso? Periodicamente faz parte de um processo natural de renovação, é orgânico esse movimento, mas nesse momento que a gente foi tão abraçado, sempre foi tão abraçado pelo centro da cidade, a gente entendeu que era o momento de abraçar o centro da cidade. Perfeito. Então a gente incorporou, entre outros elementos visuais, as linhas do calçadão, as linhas da calçada da Avenida Júlia. Claro. Então a gente trouxe para nós, aquilo que a comunidade nos acolhe o grupo, acolhe o shopping há tantos anos. Agora a gente tem essa honra de trazer esse elemento tão importante, tão grato e tão cotidiano que é o nosso espírito, justamente. É mais ou menos dentro do que o Cuiava colocou da questão da filosofia do pertence, né? Perfeito. Esse nosso novo slogan, a forma de apresentação da parte gráfica, que é utilizando o modelo Polaroid, as linhas geométricas do centro e o slogan que diz "Vem pro Prata", é a questão do pertencimento, é aí que a gente quer trabalhar, a emoção, porque a gente já vinha com o Te Encontro no Prata, que era um ponto de encontro que todo mundo conhecia, e agora a gente evolui esse nosso slogan para "Vem pro Prata", no Prata você encontra, no Prata você, no Prata você. E essa linha de muita emoção, de muito pertencimento do que Prata Vieira e Caxias do Sul estão tão interligados, que a gente utilizou a linha geográfica, a linha geométrica das calçadas da Avenida Júlio como um modelo de pertencimento, de se enxergar junto com Caxias do Sul. A história se confunde, a história do Prata Vieira se confunde com a história de Caxias do Sul, e esses tempos atrás tivemos uma experiência bem interessante. Antigamente você encontrava uma pessoa e ela dizia: olha, meu pai, minha mãe vinham na loja Prata Vieira, e esses dias eu estava atendendo um lead, um player, um prospect que estava interessado em colocar uma loja lá, e ele disse: não, eu vim a primeira vez aqui com meu pai. Eu vim com meu pai porque ele jogava na Lan House aqui que tinha no Prata Vieira. Quer dizer, ele já estamos na segunda geração de um cliente do shopping, e não mais, porque no começo a gente pegava e tinha um encontro, fazia um link emocional com todas essas pessoas que tinham suas vidas entrelaçadas pela história do Prata Vieira, desde 1942. Agora, esse aspecto diz: olha, o Prata Vieira Shopping já tem tempo suficiente para ter uma história dele próprio, uma identidade própria. Com certeza. E essa identidade é muito próxima, cada vez mais, da história da comunidade e da nova história da comunidade. É um novo momento de se reafirmar como um velho amigo. Otávio, deixa eu aproveitar que tem alguns ouvintes participando. A Neuzi lembra, né, do Prata, lembrando da questão do cinema, né, que tinha o cinema, hoje não tem mais. E até ela faz uma referência que, pensando em serviços, né, hoje eu acho que nem comporta mais sala de cinema na estrutura. É outra coisa que mudou daquela época para cá. A gente estava muito bem atendido com uma sala de cinema, grande sala de cinema, sistema de arena, mas a modernidade dos cinemas, a forma como os filmes começaram a ser
distribuídos, exigia um número grande de espaço. Então, o mínimo que a gente poderia ter para funcionar como cinema são 4 salas. Para que aquele filme que entrou como lançamento passe a segunda semana na sala 1, já entre o outro, ela tem que ter um rodízio entre eles. E nós, com uma sala só, a gente tinha o problema não, a característica de espaço vertical, a gente não tinha como colocar mais salas de cinema. A gente até tentou algumas alternativas de salas menores, mas infelizmente o número exigido para ter um cinema são 4 salas no mínimo. Então, parabéns pela gestão. Quando não dá, a gente tem que subir. Além do que a característica do mercado de cinema, e a gente está sempre atento ao que está acontecendo, ele privilegia hoje a novidade, e o conforto. Então, as salas que estão cada vez mais prosperando nos cinemas dos grandes shopping centers, das grandes metrópoles, são salas de absoluto conforto. Até porque houve um evento tecnológico da ampliação do tamanho dos televisores, a qualidade de imagem dos televisores e as plataformas de streaming trazendo com uma grande velocidade aquilo que você ouviu que está no Oscar. De manhã, de tarde, de noite está na plataforma de streaming. Então, quando não vem antes. Quando não vem antes. Então, quer dizer, você assiste no conforto de casa, você tem que oferecer, sempre que você oferece alguma coisa, comercialmente, você tem que oferecer uma experiência superior àquilo que você poderia ter organicamente. Estão conosco aqui o Charles de Viamão, a Vera Lúcia está acompanhando o programa, Maria Salete do bairro Bela Vista, Ilse Biavatio também, a Neuzi eu já mencionei, e lá na live tem algumas pessoas também, entre eles a Donil Alda Baldez, né, cumprimentando aqui pelo programa. Nessa perspectiva que vocês falam, minha última pergunta aqui, há um movimento muito forte, que é um fenômeno contemporâneo, que é a valorização histórica, né? Em especial nas cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades com engajamento, pertencimento que vocês falaram, que são seus centros históricos, no qual o Prata está inserido. Vocês fizeram, obviamente, uma questão de identidade visual neste slogan, neste momento do Prata, pegando um pouco isso, mas não é só isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês como o Prata ajuda a preservar esse centro histórico de Caxias do Sul com a sua presença ali. Olha, eu acho que no próprio comportamento e na própria estrutura, na arquitetura que a gente possui, o shopping o prédio do shopping ele é original desde sempre, né? Então aquela fachada, as nossas lembranças, aquilo tudo a gente permanece mantendo no próprio centro histórico, né? Preserva, né? Uma ideia de preservar. Com certeza, né? Com certeza. Aquela nada mais tradicional que atravessar Sinimbu rumo a Júlio de Castilhos, descendo aqueles lances de escada. Muitas vidas foram construídas em cima dessa jornada que se renova todos os dias, né? E realmente o papel do Prata Vera desde o seu naming rights, né? Desde do seu nome, que mais que um espaço comercial é quase um ponto de referência na cidade. Então a gente tem um dos maiores atributos e um dos maiores orgulhos corporativos que nós temos é justamente ser um grupo caxiense, empreendendo na cidade, atendendo o público caxiense. Claro, de braços abertos para acolher de uma forma bem cosmopolita todos que vierem nos visitar como bons anfitriões, mas realmente muito integrados cada vez mais nesse processo de resgate do centro enquanto espaço urbano que tem que ser valorizado, que tem que ser atendido e cada vez mais preservado. Uma coisa bem bacana, já deixar os parabéns pela identidade de vocês nessa pegada nova, né, atual, e com as linhas geométricas que lembram. A gente tem vários momentos brasileiros que são pontos turísticos, as calçadas de Copacabana e assim sucessivamente, né? Os azulejos aqui da nossa Praça Dante Alighieri, né? É uma sacada muito inteligente, mas ela, além de ser inteligente, ela é afetiva, porque quem viveu vai lembrar de que um dos atrativos de lazer de Caxias do Sul, de muitas pessoas, era subir e descer a Júlio de Castilhos. Então, para os mais velhos tem essa memória, e para os mais novos tem a referência da cidade, né? Abre, fecha, Júlio, calça, não calça, cobre, não cobre, vários momentos. Então, pega várias faixas etárias, e agora a questão da questão da migração, em que as calçadas da Júlio são ocupadas, desocupadas, ocupadas, desocupadas. São muitos momentos da cidade, né? Essa que é a nossa, que nós estávamos conversando, essa que é a nossa grande esperança de ver o copo cheio, que a gente possa voltar a essa época de poder fazer
chamava do footing, né? O caminhar pelo Ju. Bom, eu lembro de morar no prédio com 8 anos de idade e ir com os meus pais caminhando à noite, verão de Caxias do Sul, e até a sorveteria Urca tomar um sorvete e voltar caminhando pela Ju de Castilhos, a cidade iluminada, as vitrines iluminadas, segurança na rua. Quer dizer, a gente sonha em voltar porque realmente isso é bonito para a cidade, isso faz bem para a cidade. Isso eu acho que é preservar o patrimônio histórico, de dar movimentação 24 horas por dia naquela rua, que é um ponto de referência para a cidade. Então, a gente torce muito que a gente consiga chegar nesse ponto. Eu sou de uma geração de domingo de tarde passear na Júlio de carro, né? E que chamavam de bobódromo. Bons tempos. Mas estou falando da década de 70, 80. Era polenta também. Mas era prazeroso, ficava passeando de carro pela Júlio. Não sei o que nós fazíamos com aquilo, mas a gente fazia, né? Mas eu estou conversando aqui com o pessoal do Shopping Prata Vieira, com o Joãozinho carinhosamente. O pessoal me chama ainda. É verdade, até hoje, né? Joãozinho e Otávio, porque o Prata Vieira passa por um momento singular e nós temos que continuar falando dessas coisas boas que nós temos em Caxias do Sul. Nós estamos indo para o final do programa, lembrando sempre que estamos aqui para a CDL e para o Cicobi, né? Mas, Otávio e João, o significado de vocês estarem na frente do empreendimento que tem essa importância para o nosso município, né? Se vocês tivessem que fazer uma retrospectiva, chegar até aqui, né? E daqui para frente, o que vocês vão oferecer a partir do shopping para manter as pessoas dessa forma que vocês estão fazendo? Para poder acompanhar a evolução da sociedade que muda nessa velocidade que nós estamos falando. Bom, em primeiro lugar, a gente promete muito empenho, muito afinco, muita vontade, muito profissionalismo e eu acho que a gente tem que estar a par, a gente tem que estar junto com o que está acontecendo com o ser humano, com a humanidade. Então, a gente nota alguns movimentos, e isso que eu citei antes da questão da gastronomia, do entretenimento, e além do que a questão social também, a gente se preocupa muito em trazer lá para dentro diversas ações sociais que possam ser interessantes para a comunidade, ajudando a comunidade também naquilo que for necessário. A gente faz questões de saúde, de exame de sangue, enfim, nós somos muito preocupados com a questão também da ecologia. A gente tem destinação perfeita dos responsáveis. Até porque vocês em si são um ecossistema, né? Somos um ecossistema, é uma pequena prefeitura dentro de um prédio, porque o que acontece ali durante o dia... A parte operacional é muito intensa, a gente trabalha muito com terceirizados, a nossa equipe de gestão é pequena, mas a gente tem um controle tecnológico, inclusive já está começando a trabalhar com inteligência artificial, com Power BI, quer dizer, a gente está prometendo isso, a gente estar junto da comunidade cada vez mais, com essa sensação de pertencimento. Não é por nada que o slogan, até vou fazer uma referência, tu falaste na questão do marketing, mas a referência à nossa agência que criou junto com a gente esse slogan, que é a Play, não sei se eu posso falar aqui, não estou fazendo comercial, através do seu gestor, que é o Edson, uma pessoa muito querida a nós, que é a preocupação dessa questão de a gente estar próximo, de a gente estar junto e oferecendo o melhor para aquilo que a gente está disposto a apresentar, que é uma área agradável, uma área que você se senta em casa. Enfim, Otávio, não sei se tu quer... A gente não sabe cada vez os movimentos sociais, os movimentos tecnológicos e tudo que tem acontecendo a sociedade se transforma dia a dia numa proporção muito maior do que já foi. A gente não tem noção exatamente do que vai ser o futuro médio. Se tem um horizonte um pouco mais próximo, mas uma grande visão de futuro, acho que ninguém responsável efetivamente tem. Mas uma coisa é certa, a gente vai trabalhar bastante para estar lá. O Prata Vieira Shopping vai estar lá. E o futuro da nossa comunidade conta com o Prata Vieira Shopping nos próximos desafios que vão vir por aí. E a importância dos players que vocês têm dentro do shopping que dão a sustentação a esse business de vocês, né? Uma coisa que eu gostaria... Quantos são hoje, só para... São 43. Só para falar, tu falou um pouco de filosofia, né? Mas eu lembro de uma coisa, meu avô tinha dentro da carteira dele um papelzinho que estava escrito assim, se eu não me engano é Og Mandino. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, a gente leva isso com muito carinho no nosso dia a dia.
A gente teve muitos desafios nesses 32 anos. Em 83 anos, então, nem se fala. Desafios até maiores. E a gente, não sabendo que era impossível, a gente foi lá e fez. Então, a gente tem muita certeza de que nosso empenho vai ser sempre em busca de oferecer o melhor para a comunidade de Caxias do Sul. E eu percebo que, assim, não é porque a pessoa tem interesse, ela tem que compor, né, um certo perfil, né, para poder se sustentar lá dentro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje tem muito aventureiro ainda, né? Opa! E aí as coisas não têm acontecido muito em função disso. Eu não sei se dá para chamar de aventureiro, mas se eu chamasse aquele menino lá da tabacaria de aventureiro, ele virou um grande empreendedor. Então a gente tem que... Não nesse, mas ele era, na verdade, ele era um aventureiro com um bom propósito. Então a gente tem que fazer esse tipo de filtro. Talvez aí está a avaliação, né? Fazer o filtro, exatamente. Beleza. Senhores, obrigado pela presença, obrigado por ter deixado vocês cedo da cama, né? Imagina. Mas podem ter certeza absoluta que nós acrescentamos dentro da proposta do Vitrine de Negócios mais um dos grandes players que nós temos em Caxias do Sul, mais um dos expoentes, e nós queríamos contar essa história, né? Até aproveitando os 32 anos e a mudança do logo, etc. e tal, para que a população conheça um pouco mais o momento que está a nossa querida Prata Vieira. Obrigado a vocês. Obrigado, Coiava. Nós que estamos de aniversário, mas o programa, parabéns pelo programa. Esse tipo de iniciativa para empreendedores, novos empreendedores, para os antigos, essa história contada, isso é muito importante. Parabéns. Continuem. Obrigado. Saindo do ar, voltamos no próximo sábado. Agradecemos aqui ao convívio dos nossos convidados, do João e do Otávio. Beverly, obrigado pela companhia de sempre. E no próximo sábado a gente volta com outro case, com outra história, sempre aqui no seu programa Vitrine de Negócios. Tchau. Rede Tua Rádio, a rádio do teu